Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci. Quer trio mais surreal do que esse, todos juntos pela primeira vez na vida em um filme do Martin Scorsese? É máfia, é tiro, é porrada, é sangue, é para maiores de 18 anos, é O Irlandês, a nova e mais cara produção original da Netflix. Bora lá que eu tô cheia de vontade de falar sobre esse filme. E aí galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Eu tô me coçando porque Martin Scorsese é o meu cineasta favorito. Mas antes da gente começar esse bate-papo, aproveita que você já tá aqui, ó, e bota o sininho pra funcionar. Assina o meu canal também, pelo amor de Jesus Cristo. E é claro, não esquece de dar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse material com todo mundo que você conhece. Quem gosta de máfia, quem não gosta de máfia, compartilha com geral. E me acompanhe lá nas minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, no @RafaGomes e lá no Facebook, no Flick Geek. Hora de falar de The Irishman, O Irlandês. Produção dirigida por Martin freaking Scorsese. E é claro, roteirizado por Steve Zaillian. A produção é uma cinebiografia e é baseada no livro Do You Paint Houses, escrito por Charles Brandt, que é um investigador e que relata aqui a história de Frank, o irlandês Sheeran, um capataz, um cara que era um sindicalista, que também foi caminhoneiro e acabou se transformando em uma espécie de capataz, braço direito de alguns dos principais mafiosos que percorreram as décadas de 60, 70 e até mesmo início dos anos 80. A produção, como eu falei pra vocês, é estrelada por aqui pela mais alta cúpula do cinema mundial. Eu tô radiante só de poder falar todos esses nomes juntos pela primeira vez na minha vida. Joe Pesci, Robert De Niro e Al Pacino, todos juntos pro deleite de um bom cinéfilo. A gente já viu Robert De Niro trabalhando com Al Pacino, nós já vimos Robert De Niro trabalhando com Martin Scorsese, nós já vimos Joe Pesci e Robert De Niro trabalhando juntos, mas De Niro, Pacino e Pesci junto, essa é a primeira vez na vida e eu estou me sentindo realizada porque esse foi o melhor presente de Natal que eu poderia pedir nessa vida. Mas e aí, o filme é bom ou não é mesmo? Acho que pela minha reação dá pra perceber aqui que eu gostei só um pouquinho dessa produção. Martin Scorsese é o meu cineasta favorito, eu não nego mesmo, mas é inegável também que Scorsese é simplesmente um dos maiores cineastas da atualidade. Ele é um cara que foi simplesmente revolucionário na sua narrativa, na sua forma de contar histórias, na sua forma de produzir filmes e também na sua forma de roteirizar e dirigir. Ele é um cara que é simplesmente brilhante, visionário, que sempre esteve à frente do seu próprio tempo. Ele fez parte do grupo Movie Brat, que é composto pela mais alta cúpula de cineastas também. O grupo é formado pelos amigos cineastas Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas, Brian De Palma e Francis Ford Coppola. É um squad aí que deixa Taylor Swift no chinelo. Mas aqui em O Irlandês nós temos a nata do cinema mundial aqui trabalhando junto pela primeira vez e cada qual entregando atuações espetaculares. E conta a história de Frank Sheeran, que acabou admitindo em 2003, esse foi um dos segredos mais bem guardados da máfia, mas ele admitiu em 2003 que havia matado Jim Hoffa, que era o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, um cara que foi uma figura profundamente importante social, política e culturalmente nos Estados Unidos. Hoje as pessoas não fazem a menor ideia de quem ele é, mas nos anos 60, 70 e 80, esse cara era um dos nomes mais falados no país. Ele era simplesmente uma figura tão grandiosa em termos de poder como o próprio presidente norte-americano. A produção traz aqui a essência da direção de Martin Scorsese. Ele é um cineasta que cresceu no
bairro Little Italy, que é um bairro um pouco pobre e que também era uma zona neutra entre os gangsters, era uma espécie de neutralidade àquela região, e ele como uma criança que cresceu em Little Italy, assim como o próprio Bob De Niro. E pro Martin Scorsese, uma história dessa pegada de gangsters tem muito a ver com a sua própria criação, porque ele não apenas viu o seu próprio tio envolvido com gangsters, sendo também uma espécie de capataz, como ali na região do Little Italy, ele por diversas vezes viu diversos grupos mafiosos ali meio que se estranhando, e essa criação que foi totalmente cercada por um ambiente mafioso impacta diretamente nos seus trabalhos. Os seus principais filmes todos possuem a temática da máfia como o centro da narrativa. É o caso de Bons Companheiros, é também o caso de Cassino, é também o caso de Os Infiltrados, que para mim é um dos meus filmes favoritos da minha vida, e assim tantos outros que Martin Scorsese já fez. E o Irlandês traz todos esses elementos que nós amamos dos filmes anteriores de Martin Scorsese, é claro, com um agradinho a mais, que é a presença do nosso ator amadíssimo. Eu estou falando, obviamente, de Al Pacino. Al Pacino e Martin Scorsese sempre quiseram trabalhar juntos, mas parece que o projeto ideal parecia que nunca aparecia. E além disso, a última vez que Scorsese e Bob De Niro trabalharam juntos foi em Cassino, em 1995. Então, pasmem, para quem é um fã de Martin Scorsese ou para quem é um fã de um bom filme muito bem dirigido, poder rever essa dupla junta depois de tantos anos é simplesmente um deleite. Essa é a 9ª parceria entre Bob De Niro e Martin Scorsese, que também já trabalhou com Joe Pesci em outras ocasiões, como é o caso dos filmes Cassino, Os Bons Companheiros e também Touro Indomável. E em termos técnicos, O Irlandês é simplesmente uma produção brilhante. A direção de Martin Scorsese transita entre vários estilos. Nós temos uma direção que em muitos momentos é muito impessoal e capta planos abertos de maneira bem mais distante, dando uma sensação de amplitude, não apenas no contexto onde eles se encontram, mas também dando uma sensação de pequenez nos personagens quando eles são abordados dentro de uma ótica onde os sets são explorados em maior detalhe e os personagens são vistos a uma distância maior. Além disso, a direção dele transita para um formato bem mais intimista e particular, como se as lentes das suas câmeras fossem de fato os nossos olhos e como se nós fôssemos ali uma espécie de convidado especial em que estaríamos testemunhando tudo de pertinho. Tem uma das tomadas que para mim é divertidíssima, que é quando o Robert De Niro está ameaçando um outro rapaz em que ele carrega uma arma dentro de um saco de pão. Essa cena foi filmada de dentro do carro e toda a cena é transmitida justamente de dentro do carro, mostrando a nossa visão como se a gente estivesse vendo entre o vidro do carro e, é claro, os personagens. É como se realmente estivéssemos ali dentro do carro, testemunhando tudo aquilo como partes da narrativa. Eu adoro quando o Scorsese transita nos seus formatos de direção, porque mostra a versatilidade e o dinamismo que ele tem na hora de trabalhar. Isso é simplesmente incrível, porque ao invés dele se ater a um único formato, ele não tem medo de ousar e ele vai mudando sempre os seus ângulos, os seus enquadramentos, as suas abordagens com a câmera, fazendo com que a trama sempre ganhe um olhar diferenciado a cada momento do filme. Isso faz com que a nossa experiência seja profundamente imersiva. E é por isso que as 3h30 de filme, que são realmente longas, não passam de maneira pesada. Você não sente, porque a trama é muito dinâmica, a forma como a trilha sonora é conduzida em cada uma das cenas ajuda a pautar os principais momentos da trama também, produzindo uma atmosfera que gera tensão, gera humor, gera uma sensação de medo. Nós passamos por uma série de emoções enquanto estamos assistindo o filme, tudo isso porque Martin Scorsese consegue criar isso, desde o seu estilo de direção até na escolha da sua trilha sonora, seja ela original ou adaptada. A forma como o roteiro de Steven Zaillian também conta a história é maravilhosa, porque o roteiro não segue de maneira linear, embora ele também tenha um estilo linear. Só que aqui o formato linear da narrativa segue de maneira um pouquinho diferente, até porque a história é contada a partir das memórias de Frank the Irishman, o irlandês Sheeran. Então começa com ele realmente tendo uma conversa conosco, como se nós fôssemos convidados para receber a mais alta revelação que já foi feita do universo da máfia, que é o que de fato aconteceu com o sindicalista e presidente do sindicato, Jimmy Hoffa. A narrativa ela transita muito nisso, usa as memórias como ponto de partida para contar uma história linear, mas inverte a ordem de alguns fatos justamente para poder quebrar a linearidade, fazendo
fazendo com que o filme ganhe muito mais ritmo e dinamismo. E é por isso que as 3h30 são muito bem usadas dentro da produção e são muito dignas. A trama vai crescendo de maneira vertiginosa e nós vamos compreendendo a narrativa não linear que foi construída por Steve Zaillian. A produção teve um orçamento gigantesco de 159 milhões de dólares que foram bancados pela Netflix, e esse altíssimo orçamento é justamente em virtude do trabalho árduo de rejuvenescimento facial que os personagens tiveram que passar. A narrativa se passa no presente, no passado e também, obviamente, no futuro dos personagens, mostrando todos eles já na sua velhice, já na fase final da vida, e todas essas etapas tiveram um trabalho muito grandioso de caracterização. O trabalho ficou lindíssimo, é um trabalho de efeitos visuais impecável, porque a gente parece que está diante do mesmo Robert De Niro que fez lá nos anos 70 o clássico Taxi Driver. Então é como se a gente estivesse fazendo uma viagem no tempo, percorrendo os papéis antigos dos nossos atores favoritos, vendo ali, na verdade, uma produção que é cheia de simbolismos. Embora ela seja uma produção que caminhe de maneira única e totalmente independente, ela acaba sendo também uma espécie de catarse para quem é um bom cinéfilo. Se você é apaixonado pelos filmes do Martin Scorsese, ou se você é simplesmente apaixonado por um bom cinema cult, cara, O Irlandês é um banquete inesgotável, sangrento, visceral, muito bem estrelado e muito bem roteirizado. E faz essa cartaz pessoal e cinematográfica que trata não apenas algo que está totalmente ligado à própria vida do diretor, como também traz a história cinematográfica desses atores que possuem uma longa trajetória com filmes gangsters e que conquistaram os nossos corações e que também conquistaram os seus prêmios da Academia, os seus Oscars, todo por meio de filmes que eram dessa mesma pegada. Só abrindo um adendo aqui também, o Robert De Niro, além de ganhar o Oscar pelo filme O Poderoso Chefão, a parte 2, ganhou também pela sua atuação em Touro Indomável. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse filme é simplesmente uma das experiências cinematográficas mais ricas de 2019. É um filme que tem cenas de ação muito boas e que sabe mesclar a dramaticidade, o suspense com um humor bem sarcástico e ácido. Algumas cenas aqui são muito cômicas, que até nos lembram do pouquinho do humor usado nos filmes O Lobo de Wall Street e O Rei da Comédia, ambos de Martin Scorsese, só que a comédia aqui ela é realmente empregada de maneira bem unapologetic, de maneira bem estranha, é um humor que é empregado no politicamente incorreto. A produção é maravilhosa, já está disponível na plataforma de streaming da Netflix. Se me deixar, eu fico aqui horas e horas refletindo sobre esse filme, porque o seu impacto cultural é fantástico. Nós precisamos de mais filmes que sejam assim também. Amo adaptações de quadrinhos, mas nós precisamos de narrativas que sejam profundas, complexas e perplexas como O Irlandês é. Eu sou a Rafa Gomes, não deixe de me seguir lá nas minhas redes sociais. Estou no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Fico por aqui, um beijo pra vocês e até a próxima!